Legal, minha gente, estamos chegando pela Rede Central TV Brasil com mais um programa Bate-Papo, agradecendo demais a sua importante companhia e, claro, agradecendo também aos nossos patrocinadores, Mocva Produtos Personalizados, presentes com muito carinho para você. São mais de 7 anos, são mais de 3.000 itens. Entre em contato com a Mocva e deixe a sua festa muito mais bonita. E agradecendo também a Anibelo Biomedicina Estética, uma das melhores clínicas do Brasil, para mulheres e homens ficarem muito mais bonitos. Bacana, gente? Aqui no estúdio, o nosso bate-papo agora é com a Franciane Rosa, ela que é hipnoterapeuta e vai nos contar pra gente um pouco dessa técnica para melhorar a qualidade de vida. Afinal, nós viemos para esse mundo, né, Franciane? Para vivermos com abundância. Isso mesmo, acho que todos nós, né, estamos aqui e merecemos receber o melhor desse mundo e dessa terra. A Franciane em off estava me contando que ela fez uma transição de carreira e ela sentiu que ela estava num momento de vida que ela disse: agora é o momento de colocar meu expertise em prática e ajudar pessoas. É gratificante isso? É muito gratificante, Mário. A hipnoterapia mudou a minha vida e foi através dessa mudança, dessa transformação que eu decidi também transformar a vida de outras pessoas com essa técnica. Importante depoimento, né? Sim. Mudou a tua vida, então você diz: ó, funciona. Funciona e muito. Que bacana. Uhum. Existe, claro, muitos mitos e verdades sobre a hipnose no Brasil, né? Sim. Mas não vamos confundir a hipnose clínica com a hipnose show, que são coisas bem diferentes, né? São diferentes. Tem a hipnose para entretenimento, que também é uma técnica, né? Que utiliza a hipnose, é muito bacana, só que na clínica nós fazemos de uma forma diferente, com o objetivo de tratar a causa daqueles nossos sintomas. Muito bem. Então explica pra gente, Franciane, o que é hipnose? A hipnose é uma técnica, né, que nós conversamos diretamente com o subconsciente, através de sugestões diretas. Então, com essas sugestões, nós podemos mudar as programações que estão dentro da nossa mente mais profunda. Vamos exemplificar. Por exemplo, vamos pegar um case aí. A pessoa tem um trauma lá, digamos, tem dificuldade de tirar sua carteira de habilitação, lá nos Detrans do estuda na autoescola, chega lá e não vai. É isso. E isso é muito comum hoje, viu? É isso. Eu só chutei aqui um exemplo, né? O que acontece, Mário? Tudo aquilo que acontece na nossa vida fica gravado e registrado na parte mais profunda da nossa mente, que é o que a gente chama de subconsciente. A mente registra essas informações e utiliza as informações como base para as próximas decisões futuras. E quando a pessoa chega no Detran para tirar uma carteira e começa a surgir todo aquele nervosismo, é baseado em alguma programação que ela tem dentro da mente dela. Vamos dar mais um exemplo então, Franciane. As pessoas entendem assim, por exemplo, né? Estudou para o vestibular, para o Enem ou para uma prova. Você preparou um ano inteiro, chega lá, bum, deu apagão. Esquece tudo, apagão. Ou, de repente, está mega preparado para uma entrevista de emprego. De repente, a pessoa tem um currículo, né? Um chamado hard skill, fantástico, né? É verdadeiro PhD. Chega diante do seu interlocutor, começa a gaguejar, empalidecer. Isso aí tem a ver com crenças limitantes? Sim, tem a ver com as programações que vêm da nossa infância. Porque muitas vezes aquela pessoa tem uma programação de infância de não merecimento, de não se achar competente o suficiente. E isso vem muito daquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Entende? Então a pessoa tem aquela crença e ao se expor a uma situação mais desafiadora, que é um gatilho, acaba acionando aquela memória que está dentro do subconsciente dela. E aí que ela trava. Porque a mente, o objetivo da nossa mente é só nos preservar. Bacana. Então, Franciane, os não poderes nos dias de hoje, eles podem estar ligados com algo do passado? Sim. Como se fosse uma plaquinha de computador que ficou gravado lá no nosso chip? É isso? Exatamente, Mário. Eu sempre falo que a nossa mente é como se fosse um computador. Ok. A gente só opera aquilo que tem dentro da nossa mente, aquilo que está registrado no nosso subconsciente. É como um computador. Se você pega um computador e se você quer utilizar um aplicativo, um PowerPoint e não tem instalado, você não vai conseguir utilizar. Ok. E com a nossa mente é a mesma coisa. Vamos pegar mais um case, as sofrências. Só que é sofrência, né?
Sabe o que é sofrência, né? A pessoa sofre de amor porque algum percalço qualquer lá no passado, não deu certo o casamento, o namoro, e ela diz, olha, Franciane, eu nasci pra sofrer, ninguém me ama, ninguém me quer. Ficou gravado lá o registro? Sim, Mário, muitas vezes isso está relacionado com o abandono, com a rejeição dos nossos pais. E falando de abandono, né, um abandono em si, não necessariamente porque o pai ou a mãe não quis, deixaram de lado. Às vezes um pai que trabalhava demais, uma mãe que não conseguia dar a atenção necessária para aquela criança. E o filho não via dessa forma. E isso reflete na vida adulta. Aí a pessoa se torna adulta e começa a ter comportamentos como se fosse ser abandonada novamente, entende? Franciane, as palavras mal colocadas lá na infância, na mais tenra idade, ela pode incutir na mente do ser humano para que daí na fase adulta isso acabe criando esses limites, esses bloqueios? Certamente, Mário. Tudo aquilo que acontece na nossa infância, uma criança ela é muito sensível. Sim, claro. Então uma criança ela acaba absorvendo demais. E sempre quando vem dos nossos pais, pai e mãe, isso é muito mais sério, porque o pai e a mãe é uma autoridade. Isso reflete na vida adulta, e com às vezes certeza. não por maldade, né? Porque a gente que é pai sabe que muitas vezes sai uma palavra por sair. E os nossos pais muitas vezes diziam, né? Que feio, filho, não faça isso, que vergonha, não pode, né? Primeiras visitas tem que tomar café, depois criança, lugar de criança é lá no quarto, né? E a gente vai absorvendo essa aí, vai criando aquela síndrome do cachorro magro. É isso. Basicamente é isso, né? A gente absorve tudo aquilo e que muitas vezes não é por mal, até porque se os nossos pais, né, os pais fizeram, foi porque eles aprenderam, a mente deles também foi programada a ser dessa forma. Como que a hipnose pode ajudar milhares de pessoas a se libertar dessas mazelas do passado, deixar lá atrás e dizer, opa, agora sou eu que estou no comando? Olha, Mário, a hipnose ela devolve o controle da vida para a pessoa. Isso porque a gente vai com a hipnoterapia na causa dos nossos sintomas. Então, se é uma depressão, por exemplo, tem uma causa. Ela foi desencadeada em algum momento através desse registro que está na mente. Então, a hipnose ela encontra essa memória que deu acesso a esse sintoma na pessoa e com isso a gente consegue ressignificar, dar um novo significado para o subconsciente. É como se abrisse aquela caixinha elétrica que nós temos na parede, né? E procura lá o disjuntor que está dando choque. É isso? Qual o fiozinho que está dando choque? Opa, esse aqui. É mais ou menos por aí? Mais ou menos, Mário. A gente diz que todo sintoma tem uma causa. Tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos comportamentos tem uma causa. Se tem uma causa é porque foi programado na mente. Se foi programado, nós conseguimos mudar todas essas crenças e essas programações mentais. Franciane, o pessoal de casa pergunta, mas minha cara hipnoterapeuta, de que forma? É sutil? Eu vou ter que ficar refém do hipnoterapeuta? Você vai controlar a minha mente, hipnoterapeuta? Você vai me fazer falar o que eu quero? Eu vou ter que tomar algum medicamento? Eu vou ficar refém do hipnoterapeuta? Como é que é o modo operante da hipnoterapia nesse dia a dia no consultório? Então, Mário, a hipnose, né, é um estado natural da mente humana. Com isso, a hipnose se trata de uma atitude mental. Né? Toda a hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose. Então, o processo só acontece quando a pessoa toma a decisão de seguir as instruções e sugestões do hipnoterapeuta. Então, se por algum motivo a pessoa não quiser seguir as instruções, o processo não vai funcionar. Pelo que você fala, então, o hipnoterapeuta ele vai guiando o processo. É um guia. É isso? E sendo um guia, ninguém pode entrar dentro da tua mente, controlar a tua mente ou inserir uma sugestão que você não queira. Então, porque tem muitos mitos e verdades nisso aí, né? Quais são os principais mitos que você já ouviu? E claro, que você com todo o teu expertise, você conseguiu explicar para o seu paciente que não tinha nada a ver essa visão errônea. Um dos maiores é que a mente vai ser controlada. Então, as pessoas não gostam de perder o controle da mente. Né? Então, elas pensam que o processo pode, de alguma forma, controlar ali a mente delas. Não, né? Não. Então, como toda hipnose é uma auto-hipnose, a pessoa só faz aquilo que ela quer. Ela sabe seus limites. Sabe. Né? É a preservação da espécie natural e normal. O que mais? Então, não controlamos a mente, tá? Não dorme também, que é algo que as pessoas pensam, poxa, eu vou dormir e vou acordar com os meus problemas resolvidos. Não. É um estado natural de foco e concentração. É um processo normal e
contínuo, de melhoramento, é isso? Isso, As pessoas só ficam de olhos fechados, porque de olhos fechados a gente se concentra melhor e imagina melhor. Franciane, todo o processo, toda a demanda tem início, meio e fim? Ou o paciente, o cliente, não sei como é que você chama, ele vai ficar refém full time do terapeuta? Todo processo tem início, meio e fim. E é um processo muito rápido, Mari. Então, hoje falando da hipnoterapia, é um processo que muitas vezes dura no máximo 4 meses, 5 meses. Se comparado a uma outra abordagem terapêutica, é algo que é realmente muito rápido e traz um resultado assim muito incrível. Cada sessão de hipnoterapia demanda quanto tempo? Depende de cada caso. O processo ele é personalizado e adaptado de acordo com as necessidades de cada pessoa. Tem uma anamnese antes, Tem uma você conversa com o paciente, Uhum. ele explica a demanda e você entra no processo Isso mesmo. da busca no subconsciente, o que está lhe Isso. incomodando. É? Então, é um processo que vai depender. Algumas pessoas, um processo de 1 hora é suficiente. Olha, bacana. Em outros casos, um processo um pouco mais longo. 2 últimas perguntas para finalizar. Tem contraindicação? Não, zero contraindicações. Zero. É um processo totalmente natural. O que é tratável através da hipnoterapia? Tudo, Mário. Tudo. Tudo. Depressão, ansiedade, fobias. Vícios? Crenças financeiras, vícios. Comportamentos. Atitudes indesejáveis. Você falou o interessante comportamento. A gente sabe que a comunicação é um maior patrimônio e ferramenta para você ter sucesso na vida. Sim. Só que tem pessoas que têm um verdadeiro pavor de abrir a boca e conversar para pedir um emprego, para namorar, para casar, para... Nossa, quando a pessoa tem que falar em público, ela... Uma ela síncope. trava. É possível, através da hipnoterapia, fazer com que a pessoa se torne, não um palestrante, mas melhore a sua comunicação? Eu sofri de fobia social durante a minha vida inteira. Olha isso. Então, eu não conversava com as pessoas, nem com uma única pessoa. Se eu chegasse aqui para falar com você, eu ia travar, eu ia ficar vermelha, ia começar a transpirar, meu coração assim ia sair pela boca correndo. Maravilha. O teu atendimento é só presencial ou hoje você atua também naquele atendimento online? Eu atendo sim, presencial e online. Que hoje mudou, né? Após pandemia, muitos profissionais começaram e virou algo o novo normal, não é isso? Então, para você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, através da Rede Central TV Brasil, se você quer conhecer um pouco mais da hipnoterapia clínica, o que ela resolve, o que ela trata, né? Tá aqui essa grande profissional, que é a Franciane Rosa. Na tela aí tá o Instagram, que é Franciane Rosa Oficial, onde você encontra todos os contatos, como conversar com ela, pode mandar perguntas e seja feliz, né, Franciane? É para isso que viemos nesse mundo. Isso mesmo. Seja feliz, é para isso que a gente veio nesse mundo, é para isso que a gente está aqui. E a gente pode utilizar todas as capacidades da nossa mente para ser cada dia mais feliz. Sucesso. Obrigada, Mário. Muito obrigado. Muito obrigada. Já voltamos em 1 minuto, gente. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócova Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você.
Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anne Belo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 99949 0735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba AnneBeloCWB. Nós aguardamos por vocês. Gente, vamos falar agora com a doutora Lucilene Andrade. Você sabe o que é micropigmentação paramédica? A doutora Lucilene vai contar para a gente esse trabalho muito bonito que ela exerce, que ela diz que devolve o sorriso e a alegria de viver das mulheres, né, doutora? É isso? Com certeza. Que bom, né? Com certeza. Como é Sim. bom ver as pessoas sorrirem, né? Maravilhoso. Qual o feedback que suas pacientes lhe dão no final? Olha, eu vejo elas chorando, sabe? Olha, Elas de alegria. olham no espelho, o olho enche de lágrima e o meu enche também de tá trazendo de volta a autoestima para elas, né? Então, assim, não tem preço. Sabe? Então, a micropigmentação está intrinsecamente ligada à autoestima da mulher e do homem também, né? Sim, com certeza. O que é micropigmentação, doutora? Conta pra gente. Então, é um processo bem parecido com a tatuagem, só que a tatuagem, ela trata mais de uma pele íntegra, né? Ok. Já a micropigmentação paramédica, a gente atua em lesões de cirurgia plástica, né? Pós-cirurgia plástica, Cicatrizes, estrias, reconstrução areolar, né? Às vezes a pessoa perdeu a areola depois de um tratamento de câncer. Às vezes na cirurgia plástica mesmo, deu alguma intercorrência no pós-operatório e ela acaba perdendo a areola. Então a gente redesenha, né? A gente reconstrói a areola do zero. Olheiras, por exemplo, também tem como a gente camuflar, tratar. Então, não é só a camuflagem, não é só a implantação do pigmento, né? É o tratamento em si e a camuflagem. É verdade que através da micropigmentação você também pode atenuar, melhorar bastante manchas na pele, nas mãos, é isso? Sim, por exemplo, manchas claras, oriundas, por exemplo, de vitiligo, a gente consegue jogar no tom da pessoa, né, do tom da pele da pessoa. Ou se a mancha é muito escura, a gente consegue implantar um pigmento ou até mesmo um ativo que vai retornar o tom, clarear, né, gerar colágeno, elastina para essa pele, ficar com um aspecto melhor e retornar o tom original da pele. Vamos pegar uma preocupação bastante grande. Primeiro, vamos começar por aí, que é a questão das estrias, é isso, doutora? Estrias. Que a gente sabe que é uma preocupação. Eu digo isso porque nós já tivemos aqui N entrevistas com profissionais na área da beleza e elas dizem, Mário, a recorrência da nossa clínica são mulheres com baixa autoestima devido a estrias e enfim, né? Muito bem. Como que a micropigmentação paramédica pode ajudar nessa questão, doutora? Então, geralmente são necessárias de 2 a 3 sessões, Ok. né? Não tem um efeito imediato às estrias em si. E também tem que avaliar o tom de pele da pessoa, porque às vezes não dá para camuflar e só dá para tratar. Ok. Então, primeiro a gente vem com um ativo, a gente implanta esse ativo como se fosse um pigmento. Certo. Ele vai gerar colágeno, elastina e diminuição da melanina, que às vezes é uma estria, por exemplo, mais escura, né? E aí ela tem uma melhora da borda dessa estria, ela tem uma melhora da profundidade e ela prepara a pele para receber o pigmento, né? Então, numa segunda sessão, a gente vem com o pigmento, implanta esse pigmento no tom da pele da paciente e a terceira sessão é mais assim, para ver se absorveu direitinho o pigmento, se pegou o pigmento, fazer um retoque ali, muito pouco. Claro, vamos entender que cada organismo é um organismo, tem uma resposta. Mas assim, pela tua expertise em média, qual o intervalo, especificamente com relação à camuflagem de estrias, o intervalo entre uma sessão e outra, doutora? Em média, 35, 45 dias. Ok, então, ou seja, em 90 dias a pessoa vai ter um resultado satisfatório, Sim. né? Para de repente é algo que ela já vem trazendo consigo há
há vários anos. Sim, e eu mais ou descobri menos. a dermomicropigmentação paramédica porque eu tenho uma cirurgia, né? Eu Pois é. fiz e tinha estrias. Então foi por aí que Camuflei. começou. Foi aí que começou. Você conheceu a técnica, você já era da área de saúde, ela estava me contando Sim. que ela já era da área da saúde, e conheceu a técnica porque foi utilizada em você. Exatamente. E foi me tão apaixonei. bom que disse, puxa vida, por que não, né? Já sou da área médica. Sim, eu me apaixonei. Que bom, né? Então você fala com toda a certeza, porque deu certo para você. Dá resultado. Que bom, Dá. né? Fiquei super feliz. Hoje eu uso biquíni, não tenho vergonha, não dá pra ver a olho nu, só se a pessoa chegar muito próximo pra ver, né, que ali Ok. tem uma cicatriz. Vamos pegar então outro termo agora, que é a questão das mulheres que passaram com problemas da retirada do seio, né? E Isso. ele acaba mutilando muitas vezes a auréola mamária. Isso. E causa bastante sofrimento, vergonha na hora de tirar o sutiã, de ir na praia, enfim, né? E a gente sabe que é algo muito importante para a mulher, né? Os seios, Sim. né? Tem toda uma questão, né? Muito ligada à mulher, à sua essência. Como que a micropigmentação pode ajudar nessa questão, doutora? Então, eu trabalho, né, com um trabalho voluntário junto às Amigas da Mama, Olha, né, que é uma legal. associação que tem aqui em Curitiba. É bem legal, porque elas dão toda a assessoria para as mulheres que entraram, né, no processo do câncer, né, a patologia. E eu falo que eu sou o processo final, né? Eu recebo essas mulheres no meu consultório e a gente redesenha, a gente cria uma areola do zero, Ok, né? Então a gente olha, olha a que legal. simetria, a gente se baseia pelo peito, né? Pela areola que ficou e a gente redesenha tudo de novo. Então, assim... Nós estamos vendo algumas imagens ali, doutora, você na sim, sua sim, clínica, aquilo né? ali é uma estria. E tudo você falou que você é a parte final do processo, né? Porque essas mulheres devem passar por um tratamento psicológico, um atendimento, né? Um conhecimento de causa. Aí chega em você, onde você vai fazer aquela anamnese e vai fazer essa reconstrução da auréola mamária, não é isso? Vou devolver a autoestima para essa O mulher. que elas lhe dizem no final, doutora? Elas falam assim que não tem preço e para mim também é muito gratificante. Tem muitas assim que ficam com receio de tirarem o sutiã, né? De às vezes estar com o parceiro. Então assim, eu tô trazendo de volta para elas uma Que coisa que bacana. elas perderam no momento de sofrimento. Então, para mim, assim, não tem preço. Eu ganho muitos abraços, choros, aí eu choro junto e Fantástico. é gratificante. Fantástico. Ah, Mari, e o que mais? É verdade que pode ser utilizado também na questão dos lábios? É lábio leporino, é isso? Sim, também. Tem uma imagem aí, né, João? Coloca pra gente. tem Aqui é dos uma seios, né? imagem. Primeiro, né? Ilustrando ali o antes e depois, é isso, doutora? E Isso. agora aqui os lábios. Isso. Tá. Então, a micropigmentação paramédica, ela tem esse poder, né? Pessoas aí que passaram por diversas cirurgias ao longo da vida, né? Tem como a gente trazer, através da micropigmentação, a cor dos lábios, o desenho, a simetria dos lábios e tratar a cicatriz. Né? Ok. Então, esse trabalho meu também é voluntário. Atendo, assim, com o maior prazer, trazer de volta uma boca, né? Que é no rosto, cartão postal da gente, né? sim. Não tem preço também. Doutora, deixando a parte voluntária, a parte social, a parte humanista fora e trazendo agora um pouco para o viés da beleza, da estética, que é importante também, né? Sim. Afinal, hoje homens e mulheres vivem muito mais, né? E queremos ter uma aparência bacana, normal, e tá tudo certo, né? É possível quem de repente olha no espelho e não está satisfeito com seus lábios, ou é que acha muito fino, ou de repente o lábio, enfim. É possível, através dessa técnica, você melhorar o aspecto através do visagismo? Sim, sim. Até homens procuram, Homens né? também, Às né? vezes tem uns lábios muito escuros e a gente faz uma neutralização. Então fica aquele lábio bonito, rosadinho, vistoso, né? Tem como sim, tanto para homem quanto para mulheres, é possível sim. O que mais é possível utilizar essa técnica? Eu faço muito camuflagem de olheiras. Então, primeiro a gente vem com o tratamento e depois a gente vem com uma neutralização e depois com o pigmento na cor da pele da pessoa, né? Então, para homens e mulheres, eu acho fantástico o tratamento, é muito bacana, assim, o retorno, né?
Fica muito bonito. Esse tá na tela, né? Esse daí foi uma foto que a paciente me mandou, então, no começo do tratamento, após a primeira sessão e depois, né? Ela mesma me mandou essa foto. Então, ali foi a primeira sessão dela, então a gente ainda tem aí mais 2 para frente e já vê um resultado. Importante colocar essa fase aí, porque a pessoa pensa, mas não, tudo na vida tem um processo. Isso. Não é e ali isso? ela tem um melasma também, na parte, né, inferior ali das olheiras, que a gente também está tratando. Então, para ficar uma coisa mais harmônica, né? Um procedimento mais harmônico. Então é possível também tratar o melasma, que é aquelas em manchas. Casos, sim. Por isso que é interessante a avaliação presencial. Por exemplo, alguns tipos de cicatrizes também merecem um outro tipo de tratamento, não a camuflagem de uma vez, que às vezes tem um queloide que a gente tem que tratar primeiro, né? Então, a avaliação. Por isso é importante a anamnese, né, doutora? Sim, sim. O que você ouve no final de tudo isso aí? Claro, novamente falando que cada organismo tem uma resposta, mas no geral é uma técnica eficiente. Eu tenho que retocar, a pessoa tem que retocar, tem alguma contraindicação? Como é que funciona, doutora? Então, é um processo, em alguns casos é um processo lento, igual a gente falou no começo. Cada organismo reage de uma forma. Cada organismo, cada tipo de cicatriz, cada procedimento, a gente vai fazer um tipo de atendimento, né? Então, assim, a areola, a pessoa já sai dali com a areola pronta, né? Ela olha no espelho, eu levo ela até no espelho, então ela já sai dali, por isso que eu falo que chora, porque ela vê ali o tempo que ela ficou sem uma areola, É um né? antes e depois, basicamente, real. E assim, por exemplo, de cicatriz, demora umas 3 sessões, então tem esse intervalo de 35, 45 dias, né? A camuflagem de estrias também demora um pouquinho, porque o organismo ele vai passar por um processo inflamatório para melhorar. Mas eu explico isso tudo no consultório, falo, né, que tem que esperar mesmo para ter um retorno. Bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bonito, muito bacana. Obrigada. Eu acho que você devolveu o sorriso e a alegria de viver para as pessoas, eu acho que é um sentimento ímpar, né? Não tem preço. Bom, se você quer conhecer o trabalho, você de todo o Brasil que está assistindo o nosso programa, aqui na tela tá os contatos para você conhecer o trabalho então da doutora Lucilene Andrade, que você pode acompanhar no Instagram, tem fotos lá de antes, depois tem os telefones de contato, endereço, você pode agendar o seu horário, enfim, fica à vontade, não é isso, doutora? Isso Como é que tá lá no Instagram, doutora? Lu Andrade, Dermo Paramédica. Então anote lá, gente, Lu Andrade, ali é o underline, né, João? Underline. Lu Andrade, underline, Dermo Paramédica. Anotou? Vou repetir. Instagram, @ né? Lu Andrade, underline, Dermo Paramédica. Isso aí. É isso, doutora? Isso aí. Sucesso para você, viu? Muito obrigada. Para você também. Bacana. Vamos encerrar esse bloco agora com aquele quadro que você já conhece, que já é tradicional aqui no nosso programa, que é o quadro apresentado pela doutora Beleza, a doutora Eliane Pescador Belo, e o quadro Momento da Beleza. Acompanhe comigo. Olá, eu sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta especialista em harmonização facial e corporal. Eu atendo na clínica própria há 19 anos e tenho certeza que se o seu problema for relacionado à aparência, eu posso sim te ajudar. Hoje eu trouxe para vocês um caso bem específico que atinge muitas pessoas e é bem pouco difundido, ou seja, é pouco conhecido. Muitos nem sabem que isso existe um tratamento e acabam se escondendo atrás de roupas fechadas, abafadas, com golas altas. E sabem do que eu estou falando? A palavra é bem difícil, gente. Eu estou falando de poiquilodermia sevati, ou seja, ela é conhecida como pescoço de galo ou pescoço de galinha. É aquela aparência que deixa o pescoço e o colo vermelho ou com manchas acastanhadas, esbranquiçada no meio do vermelhidão. Geralmente atinge pessoas de fototipo mais claro, mas não é critério de regra, pode pegar qualquer fototipo. E ela é uma doença genética.
é uma característica genética. A gente nem usa o termo doença, na verdade, é uma característica que faz o afinamento da pele dessa região, então deixa os vasos sanguíneos e os capilares sanguíneos muito mais evidentes e com isso mais frágil à exposição solar e por isso ele pigmenta tanto. Só que é de fácil tratamento e manutenção. Primeiramente que em casa a gente não pode esquecer de hidratar bastante essa região, evitar calor excessivo, banho muito quente na região de pescoço e colo, usar filtro solar diariamente, várias vezes por dia e na clínica a luz pulsada é o que vai tratar e acabar com esse problema. Então, geralmente, com poucas sessões a gente consegue resolver. A luz pulsada ela é indolor, é super rápido e não causa nenhum tipo de problema e não tem contraindicação. Então, se isso é uma coisa que te aflige, te deixa triste, faz você se esconder, porque tá sempre vermelho, né? Feio, e não é só o vermelho, é um vermelho misturado com castanho, então é uma aparência estranha. Se isso te incomoda, a gente tem tratamento. Ficou interessado? Entre em contato, procura nossas redes sociais, vocês podem chamar lá que a equipe está preparada para responder qualquer horário do dia. Então segue a nossa rede, @AnibeloCWB ou pelo WhatsApp 041 991 54 15 20. A gente aguarda vocês. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócova Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anibelo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 999490735 e o nosso arroba nas redes sociais é o @AnibeloCWB. Nós aguardamos por vocês. Muito bem, gente, vou falar um pouquinho da educação no Brasil. O professor Frederico conosco aqui, ele que também é gestor da GPCon, né, professor Frederico? Isso, olá Maria, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Professor, temos um divisor d'águas a partir da pandemia, que graças a Deus acabou, né? EAD. Nós temos um divisor d'águas, né, professor? Uma nova maneira de ensinar. Até porque nós somos os primeiros a de ser prejudicado profissionalmente. A escola foi a primeira a fechar. Foi a primeira a fechar e a última a abrir. Eu fico pensando, professor, como é que tantas faculdades, escolas no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Isso. Que a nossa realidade é outra. Isso. Como é que eles foram pegos de surpresa assim? Porque muitos professores, com todo respeito à classe, muitos não sabiam mexer em computador, em informática, não tinham ideia de aula virtual, não sabiam nada. Como é que houve isso aí? Principalmente no ensino superior, muitos desses professores, eles davam aula, lecionam por contrato. Então, eles não eram registrados.
em instituição, principalmente pós-graduação. Hora extra. Ele vai lá, dá a aula dele e recebe por aquilo. Quando veio a pandemia, a renda deixou de existir. Jesus do céu. E aí você se obriga a fazer uma outra coisa, e uma delas era fazer as aulas online, as lives. Uhum. E muitos desses não tinham conhecimento, então a gente teve que aprender na marra. Na marra. Na marra, na marra. Mas saber dar aula, e a gente ouve isso por muito tempo, né? É fantástico. E agora você ir para o mundo, era uma outra situação. O medo que a gente tem das câmeras, o medo da vergonha, é uma vergonha, né? Muitos professores. Fica registrado ali, né? E o professor, ele é o professor que ele entra em sala de aula para ter o contato, né, com o seu aluno. E ele teve que migrar para o EAD. E muitos tiveram muito sucesso e encontraram nessa mais uma possibilidade de ganho. Porque o EAD no Brasil já é algo que já vem criando raiz e hoje está muito consolidado, né? Isso desde o início dos anos 2000, né? Eu acho que aqui no Brasil começou isso, professor. Principalmente, né? Porque o EAD já é algo histórico, né? Se a gente vier no tempo, eu me lembro que eu tinha o meu tio Antônio, que ele fez um curso de radiotécnico através dos cursos de Instituto Universal, através de umas revistinhas, né? Então já é algo tem mais de 50, 70, 80 anos no Brasil, né? Mas ele só se consolidou através da entrada forte da internet no Brasil a partir dos anos 2000, né? Da tecnologia, né? Da tecnologia, da transmissão dessas aulas. E o Paraná é um celeiro das grandes instituições de ensino superior. Tá? Então, a partir daí, você começa a ter um questionamento muito grande em relação a cursos de tecnologia também. Okay. Então, ele vai amarrando, né? Os cursos de tecnologia eram os cursos num tempo menor do que os de bacharelado e licenciatura, 4 ou 5 anos. Tecnologia vem para 1 ano e meio, 2 anos. Então, o pessoal já perguntava, poxa, é um curso bom? E depois ele começa a migrar para o EAD. Mas como que vai estudar pelo EAD? Então, na pandemia, o que acontece logo após, não se tem mais a pergunta se o curso é bom. Porque a partir daí também as pessoas começaram a utilizar o celular não só para fazer a compra do alimento, não só para ver o tempo, e também para estudar. Virou uma ferramenta de estudo. Em qualquer lugar. Essa é a melhor parte. Hoje você estuda em qualquer lugar, a qualquer hora. E nós temos um país de tamanho continental. É isso. E seria quase que inviável termos faculdades espalhadas em todas as regiões. O EAD, ele é um facilitador nesse sentido, professor? Não é o problema ter faculdade em todos os lugares. O problema é não ter a faculdade em todos os lugares. Eu já dei aula no Amapá. Já dei aula em Rondônia, já dei aula em vários estados do país. Uma peculiaridade, eu cheguei a pegar o avião aqui, ir até o Recife, do Recife pegar um outro avião. Eu fui para uma cidade no interior da Bahia, isso você faz num dia, onde a cidade só existe por causa de uma mina de extração de minério. Como que você vai ter uma faculdade? E essa logística é humanamente impossível, Caro, difícil. Mas se fazia. Então você pode, através do EAD, suprir essa demanda para um grupo maior de pessoas num tempo hábil, rápido e que fica bom para todo mundo. As pessoas que questionam o poder do EAD, elas não pensam na dificuldade que tem uma pessoa que tem que sair de uma ilha para ir até o continente para poder assistir aula e depois voltar às 11 horas da noite de barco, com chuva. Então, assim, tem que entender o tamanho desse país e o que a educação à distância faz. E a gente observou que tem pessoas de todas as idades, as pessoas que já passaram uma certa idade, que agora viram, através do EAD, uma oportunidade para concluir o tão sonhado curso superior. E legitimar o conhecimento, Legitimar o conhecimento. Que já vinham trabalhando durante muitos anos nessas áreas. Que conhecem conhece tanto quanto um professor. Não é? Ele tem a prática, ele legitima esse conhecimento e nós vemos muitas pessoas com 60, 70 anos
terminando Bacana a isso. graduação, fazendo a sua pós. Professor Frederico, vamos falar um pouquinho do professor, Vamos. que é uma classe maravilhosa, estuda, dedicada e muitas vezes, eu não gosto dessa palavra, mas não tem esse valor tão grande como deveria ter, Claro. principalmente na questão quando é aquela chamada hora-aula, né? Aquela aula que ele dá aqui, depois está lá e com a pandemia sumiu. Como é que o professor pode valorizar esse seu conhecimento e tirar aquele pensamento do santo de casa não faz milagre? Ok. Historicamente, não é só o professor. A prestação de serviço no Brasil, ela não é tão valorizada quanto o produto. Ela não é tangível. Então você paga muito por um apartamento, mas você paga pouco para alguém que quer pintar o seu apartamento. É verdade. Não é essa valorização da qual a gente gostaria. E o professor, ele precisa se reinventar mesmo. Porque ele recebe hora-aula de uma instituição de ensino que contrata esse professor, e ele esquece que o mais importante não é a hora, e sim é o conteúdo. É o que ele tem para oferecer. Sim. O professor é quem vai destravar, o professor é que vai elevar, é que vai fazer a diferença. Ele faz com que você dê saltos muito maiores. Ele conduz as pessoas a pensarem, ajudam as pessoas a pensarem. Porque hoje não é só ministrar o conhecimento, né? Mas é aquele que conduz as pessoas a aonde buscar o conhecimento e como utilizar o conhecimento para o seu crescimento. Pega o coach, pega o mentor, pega o orientador, pega o prático. O professor é tudo isso. Ele já faz isso há muito tempo. O que precisa é com que nós, né, é uma crítica também, porque eu sou professor há 25 anos, e agora que eu olho e falo, puxa, eu tenho que vender o meu produto. Eu não tenho que vender a minha hora. Então, vender o seu produto. E aí nós vamos para as redes sociais, aí nós vamos para o desenvolvimento desse produto e vender melhor esse produto. Ele está aqui na frente da câmera falando para o mundo. Isso é importante. Hoje, numa sala de aula, eu gosto muito do presencial. Eu falo, é difícil você substituir essa relação. Mas na sala de aula eu tenho 30, 40 alunos. Eu viajei há 2 semanas agora para o Mato Grosso para dar aula. Eu tinha 40 alunos numa sala de aula. Um instituto, uma faculdade que eu dou aula no Mato Grosso, que é fantástico. É uma das melhores instituições que tem no Brasil em relação ao corpo docente. Eles trazem gente de todo o Brasil, mas é uma região do agronegócio, é uma região que demanda esses profissionais também. Só que a gente tem que estar lá presencial. Como eu vou dar aula para um aluno que está em Genebra? Como eu vou dar aula para um aluno que foi para a África? Hoje eu posso fazer isso. Daqui nós estamos transmitindo para o mundo. E o professor tem que entender isso. É bom presencial? É. O EAD tem o seu valor? Muito. E a gente precisa hoje popularizar isso não como instituição de ensino somente, mas que o professor entenda que ele pode hoje ter o seu canal no YouTube, ele pode ter o seu material, inclusive ele pode ter a plataforma disponibilizando o seu material. Sim, fantástico. Para qualquer lugar. Ele pode multiplicar e distribuir o seu conhecimento. Ele não precisa ter uma aula com 40, fantástico. Ele pode ter uma aula com 4 mil, 5 mil, enfim. A gente fala muito do youtuber, não é? Do youtuber que a gente vê que a criança cresce olhando o youtuber que está lá fazendo dancinha no TikTok. Se você parar para pensar, grandes youtubers são professores. Sim, sim. Você pega física, você pega matemática, e são fantásticas as aulas. Você assiste uma aula com gosto e isso tem ajudado a preparar muita gente de localidades que não têm acesso a cursinho, Fantástico. por exemplo. Tem que se redescobrir, né, professor? Todos os dias. Professor Frederico, como é que a GPCom está ajudando esse novo olhar do professor, essa nova realidade e como que ele pode melhorar a sua performance enquanto professor e, claro, ter melhores rendimentos, enfim. Essa foi uma pergunta que eu fiz aí já tem mais de 18 anos. O que a gente pode fazer para melhorar a vida desses professores? E através de rede de relacionamento. Alguns professores, eu trabalhava em 3 instituições, nós nos reunimos para falar sobre educação, almoçar e bater papo. E aquilo começou a todo mês ter gente, mais pessoas, até um dia que eu mandava as vagas de emprego para professor pela minha rede e o Google bloqueou minha conta. Mas a gente está falando lá há bastante tempo, quando o Google bloqueava, porque ele achava que era spam. E aí nós migramos para um site e essa plataforma hoje nós disponibilizamos vagas de emprego para professores, não só no Brasil, em todo o país, não só no país, em todo o planeta.
Você fala, mas como assim? Eu tenho vaga para você dar aula em faculdades nos Estados Unidos. Através da plataforma da GPCom, você cadastra. Os professores entram. E eles entram ali e... Se cadastram. Vê se estão habilitados para tal. Isso, se cadastra, principalmente. Não adianta só querer, né? Ele vai entrar numa vaga e diz assim, ó, você precisa ter mestrado. Aquela vaga não é para ele. Okay. Ele fala, mas como que eu faço para ter mestrado? Daí ele liga para mim, professor, onde eu consigo fazer o mestrado? E daí nós indicamos. Daí ele fala, professor, gostei disso, mas eu gostaria de ter as minhas aulas gravadas numa plataforma. E quer ganhar mais, você prepara, né? Claro. Professor? E daí ele me pergunta, onde que eu faço para gravar as minhas aulas? Nós orientamos. Onde eu faço mestrado? E aí, as faculdades começaram a encaminhar todas as vagas para nós. Bacana. Então, hoje, nós temos mais de 7 mil professores cadastrados. Acabamos de atingir o número de 1.000 vagas ofertadas neste ano. Então, provavelmente seja o melhor ano na existência do GPCom em número de vagas. Ou seja, tem muita oportunidade. João, vamos professor. colocar na tela, então, o contato. Instagram, né, professor? Instagram, Tá na tela. Como é que é? GPCom, é GPCom, né? Isso. Era para ser grupo de professores e consultores. Porque nós sempre pensávamos do professor como um consultor. Mas com o passar dos anos a gente viu que o professor, ele é o professor. Então, professor de todo o Brasil, está aqui, estou apresentando para vocês o GPCom, que é uma plataforma para professores entrarem, fazerem um network de qualidade e se aperfeiçoarem e estarem aptos a ministrarem aulas não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós, professores. Nós, né? Nós, professores, né, Mário? Também. Então, e nós temos eventos presenciais aqui em Curitiba, a gente quer levar isso para o Brasil. E o próximo evento que a gente tiver, você, Mário, como professor, vai ser um evento qualificador. A gente vai para bater papo, para falar sobre o mercado e para melhorar. Parabéns pela tua iniciativa. Mário. Sei que o professor Frederico também é gestor de alguns polos. Isso. FAEL? Unifael. Que também é um ícone da educação no Brasil, né? Um dos grandes players do mercado, né? Hoje. Maravilha. Faz parte dos 5 mais melhores para contar a história. grupos Educação educacionais. é algo que sempre tem que estar sendo discutido. Vamos Volto mais vezes, professor Frederico. Combinado? Obrigado, pessoal. Bom, nós vamos agora ver um quadro muito bacana. Nós estamos falando agora aqui com o professor Frederico sobre rede social, né? E você? Como é que está a sua rede social, seu Instagram? Você navega, brinca, passeia ou usa essa ferramenta em seu favor? Então, diga lá, meu caro Marco Antônio, e o quadro Instagramável. É isso aí, Mário. Obrigado pela oportunidade. E você que está nos assistindo aqui, eu me chamo Marco Antônio, sou mentor em autoridade e relevância. Eu quero te passar um direcionamento muito poderoso para que você aumente as suas vendas no Instagram, pois é isso que nos interessa, não é, pessoal? Um dos grandes segredos que eu passo para mentorados meus é que você precisa chamar a atenção da sua audiência. E um dos vários caminhos que você pode fazer isso é apresentar para a sua audiência problemas, diversos problemas de clientes, pacientes, por exemplo, que você já atendeu e já resolveu. O brasileiro, pessoal, ele gosta de problemas e quando ele percebe que você está comentando sobre um problema que ele também está vivenciando, isso gera uma conexão. Logo, ele te dá atenção, ele passa a prestar atenção no seu conteúdo e ele começa a ver que você tem soluções para os problemas do dia a dia dele. Então, pessoal, traga conteúdos que você apresente problemas, traga soluções e finalize com uma boa chamada para ação. Por exemplo, curtiu esse conteúdo? Fez sentido? Me chama no direct, clica no link da bio. Quando você traz essa estrutura, a sua audiência preste atenção, a atenção dela fica retida e com certeza a sua conversão de vendas aumenta muito. Aplica esse direcionamento, tá bom? E se fez sentido para você, me siga no @conquistando a audiência e eu terei o maior prazer de me conectar com você. Mário, é com você e muito obrigado. Legal, né, gente? Então tá aí, você ficou com as dicas do Marco Antônio e o quadro Momento Instagramável. E olha, mais uma vez, então, obrigado pela sua importante companhia. Lembrando que aqui na tela tá o telefone de contato da produção do nosso programa. Mande seu alô, seu recado e da onde, de qual lugar do Brasil você está assistindo ao nosso programa. Mande também sua foto, seu vídeo e apareça aqui no mural de recados do programa Bate-Papo. Gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia e até um próximo programa. Tchau, tchau.